Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala dessa edição de quarta-feira está começando aqui pela Rádio 365, pela AltV, a TV da internet e pelas nossas redes sociais. Nós estamos então pelo Instagram, pelo Facebook, pelo nosso canal lá no YouTube. Então, entra lá também e venha nos acompanhar. E teremos reapresentação às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no interior paulista. Bom, pessoal, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão e também participe ao vivo com a gente aqui pelo WhatsApp, enviando suas perguntas aos nossos entrevistados, tá bom? Então, olha aí, anota aí o celular para que você possa mandar o nosso WhatsApp. 11 9 7335 0038. Então, repetindo para você anotar e nos mandar mensagens, 9 da área 11 7335 0038. Eu sou o Ricardo Godoy, aqui no Gente que Fala hoje com vocês, 12 horas e 2 minutos, e nós vamos já começar essa edição falando de saúde nesse Dia dos Namorados, pessoal. Então, o nosso primeiro convidado de hoje, ele é profissional de educação física, é pedagogo, Leandro Lima, conhecido nas redes sociais como Leandro Twin, vem contribuindo com dicas de saúde e exercícios na internet por mais de 15 anos. É isso mesmo, Leandro? Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Prazer falar com todo mundo. Uma boa tarde a todos. Sim, tudo que você falou procede e eu espero acrescentar aí legal para esse papo de hoje, para que a gente consiga ganhar mais massa muscular, perder gordura corporal e sempre com saúde. Isso é importante, sempre com saúde. Vamos entender daqui a pouquinho que o Leandro vai nos dar de informações bem legais aí, né? Também conosco hoje o cardiologista Fernando Menezes, especialista em doenças do coração, algo importante falarmos, né, doutor Fernando? Bom dia, com certeza, muito importante. É um plano de saúde público não só no Brasil, mas mundial, né? E com um potencial muito bom de prevenção. Então, acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso hoje. Tema importante, né? Não só o amor, né, no Dia dos Namorados, mas também cuidar, né, desse espaço tão importante na nossa vida que é a saúde. E também médico conosco, Vinícius de Borba Martental, especialista em cirurgia geral e oncológica. Doutor Vinícius, bom dia. Bom dia, Ricardo. Agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre o câncer, né? A segunda doença que mais mata no mundo todo, os seres humanos, e conscientizar um pouquinho mais a população sobre um tema tão complexo e tão importante para nós todos. Sim, de gigante dimensão, infelizmente, né, doutor Vinícius? E completando esse quadro aí de convidados de hoje, a pesquisadora do Hospital Sírio-Libanês, Camila Dietrich, graduada em fisioterapia, mestre e doutoranda em ciências da reabilitação. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada pela oportunidade de trazer um pouquinho da pesquisa clínica aqui para esse programa, né? Mostrar um pouquinho o que o Ministério, junto com outros hospitais, contribui com a população do SUS. E mostrar também a importância da gente estudar, das sequências de estudos, fazer essas pesquisas, né? Que o Brasil está precisando de mais pessoas com essa temática, né? Claro, Então, claro. seja bem-vinda. E como eu Obrigada. disse hoje, nada, vamos lá. E como disse, hoje é Dia dos Namorados, dia de 12 de junho. Aqui no Brasil a gente celebra esse momento aí para reunir as pessoas que estão com a gente no nosso dia a dia, porque namorado tem que ser todos os dias, não só antes do casamento. Estudos mostram, pessoal, que relacionamentos saudáveis trazem benefícios físicos e mentais, incluindo até a redução do estresse, aumento da felicidade e motivação para hábitos sadios.
Além de ser um momento romântico, essa data também pode ser uma oportunidade para fortalecer a saúde do casal, tanto física quanto mental. Falando não só de doenças do coração, doutor Fernando, mas também falando de um momento emocional, do dia de hoje, dá para juntar essa dica de física e emocional na saúde cardíaca? Ah, com certeza. O coração e a mente são totalmente interligados. A gente tem o estresse hoje, ele é considerado um fator de risco importante para a doença cardiovascular, como diabetes, fumo, hipertensão. E tem muita evidência que pessoas que vivem sozinhas, não têm família, elas têm um aumento significativo de doenças cardiovasculares. Então, a evidência, ela é bem clara em relação a isso. Então, relacionamentos entre as pessoas são muito importantes para a saúde cardiovascular. Olha, isso aí, né? Isso é importante, né? Leandro, aí o exercício físico também ajuda a unir os casais, ajuda também ter essa parte de saúde equilibrada? Olha, quando eu atendo casais em conjunto, né, sempre facilita bastante o trabalho. Porque quando você tem um remando para um lado e outro remando para o outro, normalmente o lado menos engajado com a atividade física acaba ganhando. Então é mais fácil você ficar em casa do que você sair de casa para ir fazer um monte de força. E aí um acaba puxando o outro para essa parte, um acaba puxando, né, o outro que está engajado ali com a atividade física. Quando você atende o casal, e você atende bem, e você monta algo que os dois possam fazer em conjunto, e lembrando que fazer em conjunto não é fazer igual, porque existem diferenças físicas ali importantes, existem diferenças de objetivo importante, mas os dois podem ir para a academia, por exemplo, né, e fazer ali uma hora de atividade física cada um. Então eles vão juntos, voltam juntos, cada um com o seu treinamento, talvez um treino ou outro consiga fazer algum exercício em conjunto. Quando você vai partir de um plano alimentar, você pensar que, sei lá, os dois de repente podem comer 5 vezes por dia, mais ou menos os mesmos alimentos, dependendo do objetivo. Então você cozinha uma vez só e separa aquilo. Nossa, isso facilita assim gigantemente. Então, com certeza, atividade física para um casal é demais. E quando um está cansado, o que é normal, né? Isso eu digo por experiência própria. Já teve dia que eu estava cansado, porque não é todo dia que você pode ser quem você for, mas você não vai acordar todo dia com vontade de levantar um caminhão de peso ou correr feito um louco. Isso daí não é uma utopia. Mas aí você acorda naquele dia que você está um pouco cansado e fala, mas eu não vou falar isso pro outro para não extravasar a minha energia baixa. E a outra pessoa a mesma coisa. E se eu tivesse sozinha, ela estivesse sozinha, ninguém ia. Mas como ninguém falou o outro que estava mal, os dois foram e fizeram. Então, essa parceria é muito legal. Motivaciona, né? Motiva, pelo perdão, motiva um ao outro a fazer não só exercício, mas ter uma boa alimentação, ter um bom equilíbrio, né? E aí faz com que tudo se acalme e a gente tenha, neste caso, Vinícius, menos cirurgias, né, doutor Vinícius? Nesse caso, a gente teria um pouco mais de saúde para poder equilibrar a união do casal e a saúde do casal, certo? Ah, com certeza, né? Hábitos bons, eles acabam puxando sempre o casal, né? Atividade física, dieta, relação. Então, as questões, elas envolvem vários aspectos muito importantes para a saúde. Maravilha, Fernando. Deixa eu ouvir o Vinícius também, né, para ouvir a opinião dele também sobre isso. Sim, e não só assim nessa questão de um estimular o outro à prática de atividade, ter uma alimentação saudável, né, sem falar nos filhos, que os filhos começam a se espelhar nos pais, né, em hábitos saudáveis. Dentro da parte da cirurgia geral, lógico, quanto menos gordura, mais saúde, a gente vai ter menos condições como pedra na vesícula, uma parede abdominal fortalecida, menos hérnia na parede abdominal. Agora, dentro da oncologia, né, o câncer, né, muitos pacientes me perguntam, doutor, será que eu tive o câncer por conta daquela mágoa que eu passei em determinado período, por conta de uma depressão, de uma tristeza muito grande?
Então, assim, na minha concepção, o câncer não está diretamente ligado à tristeza, às suas mágoas, porém, a tristeza, a depressão, né, as alterações do nossa psique, elas estão diretamente ligadas ao comportamento do nosso sistema imunológico, né? E o câncer, como uma doença oportunista, uma doença imune, né, uma doença que dribla o nosso sistema imunológico, é aí em que as tristezas, as nossas emoções acabam impactando no surgimento do câncer. Olha, é interessante essa visão e quão importante é a gente trabalhar o equilíbrio no nosso corpo, o equilíbrio da nossa saúde. E Camila, imagino até que nos teus estudos, nas tuas pesquisas, essa parte de união familiar, essa parte de um dar suporte para o outro, contribui no resultado de uma reabilitação, por exemplo, contribui no resultado de uma fisioterapia do paciente, porque o emocional dele influencia intensamente, certo? Nossa, Sim, você fala... Desculpa. Opa, imagina, vamos lá, Camila. Imagina. ui. Não, realmente, assim, é que na verdade, para tu viver bem, para tu ter uma qualidade de vida, assim, é muito relacionado às atividades que tu faz, às relações que tu tem, né? Eu já participei de outros projetos que avaliaram a qualidade de vida, dos pacientes, e nessa qualidade é muito, tanto as questões físicas quanto emocionais, então é muito importante tu cuidar do teu corpo e da tua mente para viver bem e para se relacionar bem com as pessoas, né? Para ter uma vida mais tranquila, mais saudável e viver bem mesmo. Muito bem, olha aí. Então, o Dia dos Namorados serve para a gente pensar não só no emocional, não só de você dar atenção ao seu companheiro, à sua companheira, mas também dar atenção à sua saúde. É o momento de você presentear o seu namorado, a sua namorada, o seu marido, a sua esposa, com uma saúde de equilíbrio, de momento saudável. Então, vai sair hoje, na hora do almoço, com o seu querido, com a sua querida, converse sobre saúde, é um assunto que só vai agregar, inclusive nos momentos familiares. Mas na hora de comer, não é? A gente está vendo aí que, ainda bem, tem um aumento, está tendo um aumento grande com as preocupações de saúde e bem-estar, emagrecimento, mais as dietas. Então, peraí, tem sido tópicos crescentes nesse interesse entre especialistas e até o público geral. Será que está correto? A busca por um corpo saudável e uma melhor qualidade de vida leva muitas pessoas a explorar diversas estratégias de emagrecimento. Perder peso de forma saudável e duradoura exige mais de que só mexer e cortar calorias. É isso mesmo, Leandro? Veja bem, se perder gordura fosse um emagrecimento, fosse algo instintivo, lógico, não precisaria ter as profissões que temos, né? Então, a gente não teria ali o profissional de educação física, a gente não teria o nutricionista, a gente não teria o médico, porque as pessoas já teriam erradicado o problema. Então, quando as pessoas tentam fazer isso por conta, elas acabam errando. Tá? Mas às vezes não erra 100%. E isso desfavorece uma visão com mais amplitude de conseguir fazer com mais eficiência mesmo, né? Então aquela pessoa conseguiu emagrecer ali 5 quilos, por exemplo, 10 quilos, só que custou muito, né, para a saúde dela, para a rotina dela, ela ficou muito cansada, muito estressada, mas ela conseguiu o resultado, né? E ela atribui que o emagrecimento tem que ser assim, quando na verdade não. Quando você faz, por exemplo, uma dieta muito bem feita e exercício, olha só que coisa, é justamente o oposto. O que eu mais escuto dos meus alunos, pacientes, clientes, como queira chamar, eu não consigo comer tudo que está lá. Por quê? Porque a pessoa está comendo de forma correta. E quando a pessoa faz dessa maneira, eu brinco com as palavras, ela compra o emagrecimento, ao invés de alugar o emagrecimento. Porque se você perdeu 10 quilos e recuperou 10 quilos, está errado. E aí você repete esse processo 2, 3, 4 vezes na vida, ou seja, você vive períodos de estresse muito grande, de fome muito grande, você consegue um resultado e se frustra na sequência. Metodologicamente, a gente pode caracterizar aquilo como errado, né? Uma pessoa que emagrece correto, ela emagrece uma vez só. Tem pessoas que ficam nisso, né? Por muito tempo ali tentando, e simplesmente não pensam, não param para pensar e falar assim, poxa, o que eu estou fazendo está metodologicamente errado. Alguns
se ligam, né? Então faz 1, 2, 3 processos e fala, não, isso aqui não pode ser assim, eu emagreço, engordo, sofro, vou procurar um profissional, vou procurar mais, estudar um pouco mais, e aí consegue. Então, pensem sempre nisso. Se quem estiver ouvindo emagreceu e voltou a engordar, você errou na estratégia. Não a repita, busque outra. Leandro, é interessante a sua fala e até para mostrar para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo pelas redes sociais, que uma dieta, ela não, que eventualmente serve para o seu biotipo, para a sua condição física, para a sua idade, enfim, não é a mesma que serviria para mim, por exemplo, com meu biotipo, a minha idade, isso para qualquer um que está nos assistindo. Isso influencia no resultado, como você comentou, mas a saúde acaba sendo prejudicada, né? E mais do que isso, eu vou até mais longe do que você foi. A dieta que serviu para mim hoje, talvez daqui 30 dias, 60 dias, já não sirva mais também. E eu preciso fazer uma pequena revisão, seja ela porque meu metabolismo se adaptou, seja porque eu cansei de comer algum alimento, aquela refeição não fica mais viável porque agora tem o home office e eu volto a trabalhar presencialmente. Então, a dieta é um organismo vivo porque é para um organismo vivo. Então, você tem ali ajustes, né? E quando você faz alguns exageros, você se prejudica, ok? De saúde, e você também tira a oportunidade de fazer um determinado ajuste lá na frente. A dieta, ela não deve ser vista como um único papel, um único direcionamento e vai aqui até você chegar. A dieta, ela passa por algumas fases. Então, se eu começo a minha dieta na fase 5, vamos pensar assim, vamos usar esse número, e esse número eu estou criando agora. Se eu começo a minha dieta na fase 5, onde o corte calórico tem que ser mais agressivo, porque meu metabolismo já está mais baixo, e quando daqui 2 meses eu estagnar? Porque todo mundo que começa uma dieta, uma hora dá uma estagnada. Se a pessoa já começou de forma exagerada, ela não tem estratégia. Ela não consegue mais tirar a comida. Ela desiste, volta a comer e engorda. Se a pessoa começa numa dieta mais tranquila, onde ela vai comer mais calorias, até ela vai achar que aquela dieta não vai promover emagrecimento, mas vai. No segundo mês, o metabolismo abaixou. Então você entra com algumas de dieta. Poxa, legal, vou colocar um pouquinho mais de aeróbico. Então não vou começar fazendo 1 hora de corrida por dia, mais 1 hora de musculação, mais uma arte marcial. Não, eu vou começar com menos e, consequentemente, quando o meu metabolismo vai abaixando, porque isso é normal, você vem tendo interferências que você pode fazer positiva, né? Então, você ter essas estratégias vai te dar um emagrecimento bom para sempre e que você não vai sofrer nem vai fazer mal para sua saúde. Olha aí, interessante a observação. Eu queria ouvir um pouquinho do Vinícius, esse tema, Vinícius, também, eu já volto depois com o Leandro aqui. Ah, uma dieta errada, Vinícius, uma dieta extensa, longa, não é? Eu fazer uma dieta, vou pegar um exemplo qualquer aqui, não é nem criticando nem nada, apenas uma pergunta, uma dieta cetogênica por muito tempo, não é? Isso é um possível, Vinícius, causador de chegar a ter um tumor no organismo, algo nesse sentido? Só soltar o Olha, Vinícius aí. Ricardo, isso é muito importante. Agora estamos Olha, ouvindo Ricardo, ela esse é fechada. um assunto. Tá ouvindo? Agora sim, Isso Vinícius. é um tema cada vez. Isso é um tema cada vez mais falado, cada vez mais quente, digamos assim, dentro da medicina e da oncologia, com certeza, né? Quando a gente fala por que tem aumentado tanto os casos de câncer na população mais jovem, né, abaixo dos 50 anos, a alimentação é justamente um dos fatores que interfere nisso, né? Então, uma dieta rica em alimentos defumados, alimentos salgados, alimentos conservados, quer dizer, você pensa hoje na prateleira do supermercado, como é que um alimento perecível ele dura 2 anos de validade? Com certeza ele está embebido em conservantes. Esses conservantes, conforme vai acumulando ao longo do tempo, eles são tóxicos. O câncer de intestino grosso é o segundo câncer que mais mata homens e mulheres no mundo todo, e não é à toa que é o câncer que mais cresce em incidência também, porque está relacionado com nossos hábitos de vida, né? Lógico que o histórico familiar, tabagismo, o alcoolismo também vão influenciar, sim, mas a dieta ela também é um dos grandes fatores. A gente está falando aqui de fatores agressores, né? Agora, e que alimentos podem me favorecer, digamos assim, né, Ricardo, na prevenção do câncer, né? Então,
Frutas, vegetais, são ricos em antioxidantes, né? Vitamina C, beta-caroteno, fitoquímicos, né? As fibras, né? Uma dieta rica em fibra, ajudar a saúde do sistema digestivo, entre outras coisas. As fibras ajudam como? Limpando o nosso intestino, diminuindo o tempo de contato com substâncias cancerígenas. Então, a despeito, mesmo que a gente ingira um cancerígeno, se a gente tiver uma alimentação rica em fibras, isso diminui o tempo de contato, né? Então, a alimentação nesse sentido, lógico, e aí com a ajuda de outros especialistas, né? A saúde, ela não é dependente só do médico, ela precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, associado com outros especialistas, um nutrólogo, nutricionista, um farmacêutico, por que eu falo isso? Porque existem suplementações também que ajudam a gente combater radicais livres, ajuda a funcionar como antioxidantes, que são essas moléculas radicais de oxigênio, são essas moléculas que vão causando danos ao DNA das células, e esses danos ao longo do tempo se acumulando, vão favorecendo o surgimento de uma célula mutante, a qual vai dar origem a um possível processo oncológico, neoplásico, né? Maravilha, então, olha aí, gente, ó, o Então, quanto... Pode falar, desculpa. não, eu só ia complementar, então, assim, o papel não só da alimentação, da própria atividade física, né, como fatores de prevenção. Então, assim, a medicina, ela é cada vez mais voltada para a promoção e prevenção da saúde, né, significa o quê? A gente atuar antes da doença aparecer. E isso, em termos de saúde pública, é fundamental, porque é muito mais caro a gente manter um sistema de alta complexidade, aquele um sistema terciário, uma instituição de complexidade quaternária, do que manter a população saudável na atenção básica, evitando a pressão alta, evitando o diabetes, o colesterol, a obesidade, as adicções. Então, realmente, até em termos de gestão pública, é muito melhor agir na prevenção do que remediar. Sem dúvida, né? Prevenir é a chave de tudo para a saúde, como o Leandro estava falando, como você comentou agora. E Camila, a sua opinião também sobre essa questão da prevenção, sobre a questão da alimentação, das dietas, porque aí fica pobre em vitamina B, B12, vitamina C, vitamina D, e aí isso dificulta muito um resultado numa fisioterapia, numa reabilitação, certo? Sim, com certeza. Até estava ouvindo agora o que o Vinícius comentou, né? A gente, né, atua muito em resolver as doenças depois que elas aparecem, né? Não necessariamente na prevenção. E até vinculando agora, pensando nos projetos que a gente faz pelo PROAID, pelo Ministério, essa é a ideia, assim, que a gente consiga conscientizar a população do que ela precisa cuidar antes de tratar realmente. Então, né, quem não cuida bem de uma alimentação vai ter mais problemas cardiopulmonares, vai sofrer por mais internações, então vai ter consequências a longo prazo que vão ter muito custo, né, para o sistema público e, consequentemente, uma pior qualidade de vida, né, devido aos seus hábitos. Então, a prevenção, ela vai ser sempre a melhor opção. E até, né, indo um pouquinho a mais, quando a gente pensa nos pacientes, nas pessoas que vão ter complicações, vão internar, elas podem, né, passar por internações prolongadas, podem adquirir infecções que poderiam tudo ser prevenidas antes, né, e a gente, né, como atuante em pesquisa, a gente procura sempre atuar nisso. O que a gente pode prevenir para ter uma saúde melhor, para reduzir infecção, para ter esse cuidado. Então, acho que a pesquisa em si, ela direciona para isso, né, e entra em consenso com o que todo mundo trouxe aqui até agora. É isso mesmo, olha aí, quantas dicas a gente recebendo e a importância de cuidar do corpo, né, do físico, da mente, do emocional, para que você possa ter uma saúde bem saudável, uma saúde bem feliz, não é? O Dr. Vinícius nos trouxe aí na explanação dele um dado muito triste, né? Que o câncer é a segunda principal causa de morte no mundo.
E no Brasil, com mais de 704 mil falecimentos anuais. Pensa, gente, quantas perdas aí, quanta situação difícil nesse momento. Um estudo da British Medical Journal revela que as últimas 3 décadas houve um aumento de 79% nos casos de câncer entre pessoas abaixo dos 50 anos. E prevê, olha isso, gente, 31% mais mortes nessa faixa, abaixo dos 50 anos, nos próximos 6 anos. É pouco tempo e uma porcentagem muito alta. É muito importante que as pessoas busquem informações para se conscientizar e buscar novas formas de prevenção e cuidados. É isso mesmo, doutor Vinícius? Bem, Ricardo, é isso mesmo, né? É um número preocupante. E por que assim que tem acontecido mais casos de câncer nessa população mais jovem, né? Lógico, a gente está falando aqui em hábitos de vida, então o estilo de vida, né, é compatível com esse mundo capitalista que nos cobra produção. Então, a gente sempre vai atropelando a nossa saúde em termos de sedentarismo, em termos de qualidade de alimento, em termos de estresse físico e emocional. Então, não é à toa que o corpo está refletindo mais doenças na nossa sociedade atual. Então, assim, os casos de câncer têm aumentado justamente por isso: sedentarismo, dieta inadequada, a obesidade, que a gente vive uma epidemia no mundo inteiro e o Brasil não é diferente. A obesidade é um fator de risco para diversos tipos de câncer, principalmente câncer de mama, câncer de útero, câncer de intestino grosso, né? O obeso ele tem uma maior conversão de substâncias hormonais, um estado inflamatório crônico, então um estresse oxidativo crônico no corpo, a exposição a substâncias no próprio ambiente de trabalho, né, a pesticidas, produtos industriais, e imagina só os poluentes do ar, né, a gente que mora aqui em São Paulo, por exemplo, a qualidade do ar é um pouco alterada, o avanço nos métodos de diagnóstico, é lógico que isso também faz aumentar o número de casos novos, né, de câncer, fatores genéticos herdados, né, a própria flora intestinal, hoje estuda-se muito a flora intestinal impactando em doenças, né, como câncer, o estresse físico e mental, como a gente estava conversando. Olha aí, gente. Então, quanta informação, quantos cuidados, certo, Leandro, a gente tem que ter para tomar cuidado, não gerar futuramente uma situação tão, às vezes, até irreversível no corpo. Por isso, cuidar cedo de um exercício. A partir de quantos anos, Leandro, uma criança já pode estar fazendo exercício, claro, equilibrado, claro, de acordo com o seu peso, com a sua idade, com a sua... Essa pergunta é muito legal, porque hoje, inclusive, o meu TCC, né, quando eu fui finalizar a minha graduação, foi para natação para recém-nascidos. Então, desde que a gente nasce, a gente já consegue fazer algum tipo de atividade física, sempre precisando de alguém muito capacitado para poder, né, orientar ali. Por exemplo, a própria musculação saiu recentemente que a partir de 6 anos de idade já é totalmente ok. Lógico que a gente tem ali algumas coisas a se pensar, como, por exemplo, as máquinas foram feitas para uma estatura maior do que 1,20 m, 1,30 m, então isso pode ser um problema. Existe ali uma empolgação da criança em fazer algum movimento, que de repente quer copiar o adulto, então precisa de uma boa orientação. Não estou dizendo que é um trabalho simples, mas que é um trabalho possível. Porém, eu acredito assim, para quem está ouvindo, às vezes se compara com pessoas que são muito avançadas, e isso desanima. Então, se você está ouvindo e você não faz nada, se você fizer ali um nível de atividade física de 2 ou 3 vezes por semana, você já vai mudar um absurdo na sua vida, um absurdo. Aí, qual atividade física você indica? Qualquer uma. O que você tiver com vontade de fazer, o que você gostar mais. Aí você pode dizer, Leandro, eu não gosto de nada. Então escolhe a que odeia menos, mas não deixa de
de fazer. Pode ser uma simples caminhada acelerada, 3 vezes por semana, 30 minutos, 40 minutos. Ou então, se você acha isso muito, faça 10 minutos todo dia, mas comece, né? Faça algum tipo de atividade física. E quando você vê que isso vai gerar melhorias na sua vida, você vai querer fazer mais. Porque existe um grande problema da atividade física. Porque o resultado, ele é descolado da ação. Ou seja, o resultado, ele acontece de forma tardia. Ele acontece depois do seu esforço. Então, aí você vai dizer, Leandro, mas como é que eu percorro, então, esse caminho, né? De começar a fazer atividade física hoje e colher um bom resultado daqui 3 meses? Você tem que ter fé, você tem que acreditar que percorrer aqueles dias vai dar certo. E eu não estou dizendo fé em Deus, ainda que possa ser. Estou dizendo fé é você acreditar naquilo que você não vê. E um profissional pode te trazer essa fé, né? Eu confio no método dele. Se ele está falando que vai acontecer, beleza. Ou eu confio em Deus, ou eu confio no meu amigo, ou eu confio na minha namorada, ou eu confio num cara que é avançado. E aí você percorre. Quando você percorre, e dali 2 meses, 3 meses você emagrece, melhora todas as suas taxas, melhora seu sono, melhora seu humor, né? Você se sente bem, aí você não precisa mais da fé, né? Você já tem motivação, você já tem motivo. Você olha e fala, deu certo, vale a pena. Por isso que uma pessoa avançada, não te parece estranho? Uma pessoa que é avançada, que faz exercício físico, por exemplo, há muito tempo, ela tem que correr a 10 quilômetros por hora, 12 quilômetros por hora, 14 quilômetros por hora, e ela acorda cedo e faz 1 hora por dia. E aí você pega um iniciante que é para fazer uma caminhada acelerada de 5 quilômetros por hora, e ele não vai. Aí você fala, poxa, mas não é lógico uma caminhada você não ir, e o cara que tem que correr 3 vezes a sua velocidade, ele vai. Mas sabe por que ele vai? Além do condicionamento, é porque ele sabe que aquilo funciona. Ele sabe o quanto faz bem para ele. A mesma coisa para a alimentação. Se alimentar bem, você vai vendo resultados em longo prazo, né? Você vai tendo noites de sono melhor, humor melhor, nível de energia melhor, a sua saúde vai melhorando. Então, quando a pessoa começa a se alimentar mal, aquela que já se alimenta bem há muito tempo, ela se sente mal, porque ela sabe que aquilo ali vai atrapalhar a qualidade de vida dela como um todo. Mesma coisa que eu expliquei no treino, acontece na dieta. A pessoa que começa uma dieta, e ela tá gorda, e ela tá fraca, tá com problema de saúde, quando ela começa a dieta e faz 1 semana de dieta, sabe como ela fica depois? Gorda, fraca, com problema de saúde e ainda não come o que ela quer. Ou seja, não tá valendo a pena. Por quê? Porque aquele resultado vai acontecer muito tempo depois. Então, de novo, ela tem que ter fé. Não, eu não estou comendo o que eu quero, e passou 1 semana e eu não vi a diferença que eu queria. Mas eu sei que dali, né, 2 meses, 3 meses, eu vou ver a diferença que eu quero. E aí, quando você vê a diferença, você tem aderência na dieta, porque é óbvio, você já viu que deu certo. Então, esse começar é difícil. Para quem está ouvindo, qual é o treino mais difícil da sua vida? Qual é o exercício mais difícil da sua vida? Qual é a dieta mais difícil da sua vida? A primeira, o dia 1. Porque você está quebrando violentamente, né, um equilíbrio que o seu corpo estava. Um equilíbrio ruim, mas ele estava equilibrado. Agora, depois de um tempo, né, vai ficando cada vez mais fácil. Então, começa difícil e depois fica fácil. O primeiro dia, eu garanto, é o mais difícil da sua vida. E a determinação, a força que você vai acima disso, faz com que os resultados começam a aparecer, né, Fernando? Eu queria, inclusive, agora aproveitar o doutor Fernando para falar que nós estamos entrando aqui numa época mais de frio, né, doutor Fernando? Então, olha os dados que pena, de novo, mais um dado perigoso aí, né? Com a chegada do frio, o risco de infarto aumenta em até 30%, segundo os dados aí do Instituto Nacional de Cardiologia. As baixas temperaturas exigem um esforço maior do coração para manter o corpo aquecido e pode levar a diversas complicações, principalmente em pessoas com doenças cardíacas pré-existentes. Então, doutor Fernando, como prevenir essas complicações decorrentes das baixas temperaturas nesta época do ano? Até porque nós estamos, que oscila, tá frio, depois está calor, tira a blusa, põe blusa, faço ou não faço exercício, né? Então, tudo isso faz com que a gente acaba esquecendo de proteger aquela máquina que precisa bater toda hora, isso? Não, perfeito. Eu acho que
Esse é um ponto muito interessante, algo de bastante estudo, o porquê, né? Contextualizando um pouco, em 2022 a gente teve só no Brasil 400 mil infartos, né? Uau. E esses infartos, eles acabam ocorrendo principalmente nas temperaturas mais frias e, sendo bem específico, abaixo de 15 graus, né? Tem alguns estudos que mostram que essa porcentagem, que varia de 17% a 30%, como você bem mesmo falou, pode aumentar até mais para 40%, 45%, quando fica abaixo de 0 graus. E por que isso acontece? É um misto de questões fisiológicas do corpo e questões que o comportamento do frio traz para a gente. Quais são essas questões de comportamento? Principalmente, como o Leandro falou bem, atividade física. As pessoas têm uma incidência maior de não fazer atividade física no frio. Por quê? Porque é mais desagradável acordar lá no cobertor, no quentinho, né? Sair da cama mais cedo é mais difícil. As pessoas tendem a comer mais no frio. Mesmo que elas já sigam dieta, elas tendem a seguir menos ainda no frio. E as alimentações que a gente gosta do frio, né? Um fundi, chocolate quente, elas são especialmente A mais gorduras. feijoada. Exatamente. E essas são algumas questões comportamentais, né? Agora, tem questões também fisiológicas. Então, o frio ele está associado a um aumento de pressão arterial, né? E ele ocorre um fenômeno que esse é o mais importante, que se chama vasoconstricção. O que isso quer dizer? Você tem uma artéria que funciona como um cano, que o fluxo de sangue passa por ela. Quando você tem uma situação de frio, essa artéria, o diâmetro dela reduz. E para pessoas que têm doença cardiovascular, essa redução pode ser até de 20 vezes. Então, Uau. essa redução de fluxo sanguíneo acaba, acaba culminando numa má irrigação daquela artéria. Se for no coração, que são as artérias coronárias, é infarto. Então, você tem um problema que a gente chama de desequilíbrio de oferta e demanda. A gente está aumentando a demanda, com mais atividade, a gente tem vários fatores fisiológicos que ajudam a gente a combater o frio, que aumentam a demanda do corpo também, associada a má alimentação, a pior alimentação, menos atividade física e, por fim, a vasoconstricção. Isso daí em questões que eu falo de infarto, mas tem também pacientes com doenças cardíacas, com ciência cardíaca, que no Brasil são cerca de 2 milhões de pessoas, né, Uau. que o coração descompensa só pela temperatura. Então, o paciente tem um fator de descompensação que, em pessoas com coração fraco, precisa até ir ao hospital. Então, realmente, o frio ele vem associado aí com problemas na saúde do coração. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nas perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, e eu vou adiantar uma pergunta, Fernando, para você, que acredito que é uma dúvida de muitos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Quais doenças mais comuns do coração, enfim, cardíacas, que são silenciosas, que as pessoas vão descobrir quando chegar próximo, e assim, sintomas, obviamente, quando a gente fala em sintoma, é perigoso. Por exemplo, começou a formigar o braço, então você diz isso para a pessoa sentiu formigamento, já fica preocupada. Então, tomar cuidado, né? O sintoma a gente tem que tomar, e a gente entende isso, mas quais seriam essas doenças e sintomas mais comuns? Não, perfeito. A pergunta é muito boa. A primeira questão que a gente sempre tem que reforçar é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é estimada, a gente não sabe direito, mas é estimada que acometa 1 a cada 3 brasileiros Uau! adultos. Então, a incidência ela é muito alta, né? E muitas vezes totalmente imperceptível, porque a pessoa ela fica num estado de homeostase. O que isso quer dizer? Ela está acostumada com essa pressão mais alta. E por conta que ela não tem sintoma, ela não busca atendimento médico.
ela só vai buscar quando a pressão ela fica tão alta que esse equilíbrio é quebrado. E daí ela sente sintoma, ela procura, daí fazem o diagnóstico. Isso é na minoria dos casos. Da população hipertensa, que tem indicação de tomar remédio controlar a pressão, 10% no Brasil tem controle. 10%. Ou seja, 90% não tem, né? Uau. Então, hipertensão, ela realmente é um desafio, e o tratamento muitas vezes ingrato, porque o paciente está acostumado com aquela pressão, você trata, a pressão baixa um pouco, ele se sente cansado, para com o remédio. Não sentia nada antes, parei. Em relação a essa questão de sintomas, de outras doenças silenciosas, o que mais preocupa sempre é a questão do infarto, né? É a questão de obstrução nas artérias do coração. Eu posso ter um infarto e não perceber? Pode. A gente chama de infarto silencioso. Você tem a obstrução, aquela área do coração não recebe sangue, ela para de funcionar, e só descobrimos isso bastante tempo depois. Então, isso é um problema. Isso pode deixar o coração fraco e, às vezes, com arritmias que podem ser até fatais. Então, os sintomas, eles sempre têm que estar muito bem dentro de um contexto, mas não querendo puxar muito sardinha, mas se tiver algum sintoma diferente, às vezes os sintomas não são muito típicos, sempre é bom procurar um cardiologista para estar avaliando, para estar orientando, para estar investigando, né? Que eu acho que é a palavra que a gente usa mais hoje em dia. Isso é importante, né? Procurar um profissional especializado para não fazer as abençoadas automedicações, não é? Ricardo, Pode falar, quem pode falar. Pode falar, oi, não, Vinícius. só complementando o doutor estava falando, doenças silenciosas, né? 10% dos brasileiros, isso é a estatística do ano passado, de 2023, 10% dos brasileiros têm diabetes, tá? A diabetes, ela é geralmente diagnosticada, diabetes tipo 2, o mais comum, ele é diagnosticado 10 anos após o início da doença ter se manifestado naquele paciente. Então, quando diagnostica, a gente já tem algumas sequelas já instauradas no corpo, né? E quais são os órgãos-alvo do diabetes? A gente vive uma epidemia de diabetes, uma epidemia de obesidade, assim como hipertensão arterial. Então, e quais são os órgãos-alvos do diabetes, né? O rim, a retina dos nossos olhos, o cérebro e o coração e a microcirculação como um todo, né? Mas falando de infarto, que o doutor estava comentando, então um dos principais fatores de risco para infarto também é o diabetes, né? E que é uma doença extremamente silenciosa e incidente no nosso país, está totalmente relacionada com hábitos de vida que a gente vem falando desde o início do programa, né? Eu gostaria só de dar uma complementação ao que o colega Leandro comentou também, assim, poxa, faça a quantidade de atividade física que você conseguir inicialmente, né? E pelas metas da Organização Mundial de Saúde, quantos minutos por semana seriam necessários para a gente de atividade física para considerar saudável? Então, a nossa meta semanal são 150 minutos de atividade física. Então, isso dá 2 horas e meia, que pode ser dividido em 2, 3, 4 dias da semana para a gente começar a ter uma saúde oriunda da prática de hábitos saudáveis, né? Então, eu acho que 150 minutos é um número totalmente palpável para nós todos, para a gente ter como uma meta inicial, né? Olha aí, gente. Então, né, o Leandro depois pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Realmente dá para fazer, né, gente? Dá para a gente pegar e dividir isso na semana. E só para a gente complementar um pouquinho sobre esse tema ligado a medicamentos, a gente tem um outro dado que de acordo com os estudos, cerca de 70% dos pacientes internados em unidades de terapia intensiva, nas UTIs, fazem uso de antibióticos. Aproximadamente 50% desses medicamentos são administrados sem evidência concreta de infecção, olha isso, e são mantidos em uso por 72 horas ou mais. Esse uso excessivo e prolongado de antibióticos podem contribuir para o desenvolvimento de resistência bacteriana, complicando ainda mais o tratamento de infecções e aumentando o risco de surtos e bactérias resistentes. E olha isso, me conta um pouquinho pra gente, Camila,
como é dado o remédio indiscriminadamente às vezes. Eu até gosto de associar, assim, para entender um pouco mais, assim. Por exemplo, toda vez que a pessoa tiver dor de cabeça, ela tem dor de cabeça todos os dias. Então, ela vai tomar o remédio todos os dias. Vai chegar uma hora que esse remédio não vai mais fazer efeito. Então, assim, ela vai ter que passar por um remédio um pouco mais forte. Ah, estava tomando um Tilenol, vai ter que tomar algo mais forte do que isso. E para os antibióticos, isso é a mesma coisa. A partir do momento que, né, tu começa a dar o antibiótico para uma doença mais simples, que não é tão grave, quando ele realmente precisa tomar, ele não vai mais fazer efeito. E daí vai ter que usar um antibiótico mais forte ainda. Então, isso, né, nas UTIs que a gente atua com os projetos, acontece muito. E a nossa ideia é, vamos reduzir isso, vamos conscientizar as pessoas de que os médicos em si, que a gente não precisa dar antibiótico para quando a gente não tem realmente a patologia diagnosticada. Então, qualquer evidência que a gente tem, a gente está conseguindo conscientizar um pouquinho mais de que esse uso mais racional, mais controlado, vai fazer com que a gente não tenha isso que a gente escuta muito dos hospitais, o paciente, ele pegou a bactéria grave do hospital. Então, isso realmente acontece por, às vezes, uma prática clínica que não é tão bem aplicada. Se a gente tiver, né, o uso mais controlado do que vai direcionar para o paciente, a gente consegue, né, ter um maior cuidado com os pacientes, ter um menor número de infecções, isso vai reduzir infecção, vai reduzir mortalidade, então vai ter muitas consequências positivas, né, e até em questão financeira. E até trazendo um pouquinho mais pelo que a gente atua com a pesquisa clínica, né, a gente, né, trabalha junto com o Ministério da Saúde, com os hospitais de excelência de São Paulo e do Rio Grande do Sul, para atuar nisso, assim, para apresentar projetos para os hospitais. Então, olha, agora a gente vê nas evidências que se a gente não tratar uma patologia, como por exemplo a traqueobronquite com antibiótico, a gente vai fazer com que não tenha mais infecções a respeito disso. Então, né, essa é a ideia, assim, que a gente consiga cada vez conscientizar mais os hospitais de todo o Brasil de que existe um uso que pode ser mais racional em relação à aplicação dos medicamentos. Existem uma Ricardo, série. Vamos lá? Quem que chamou, perdão? você me permite Vinícius, compartilhar claro. uma experiência com relação ao antibiótico? Por favor. Bem, assim, a gente está falando do uso irracional, né, dos Isso. antibióticos, né? E a gente tem que conscientizar mesmo os médicos, mas eu vejo que essa seleção, esse uso inadvertido, muitas vezes, de antibiótico, ele começa não dentro das UTIs, mas ele começa já na base, aqui na porta, na comunidade, na porta de pronto-socorros. E eu gostaria de aproveitar a audiência da rádio para conscientizar, não os médicos, mas para conscientizar a população. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo que chega no pronto-socorro com febre pressiona o médico para dar uma receita de antibiótico. E a maior parte das vezes você não vai precisar de um antibiótico. Então, muito dessa superseleção, desse uso abusivo de remédio, é porque a população não tem a consciência de que virose é sim diagnóstico. Virose significa uma infecção por vírus. Existem milhões de vírus. Como é que o médico, na porta de qualquer pronto-socorro, vai identificar qual vírus que está lhe acometendo nesse momento? Não tem como. Então, virose sim, é diagnóstico sim. Não pressione o seu médico para ter um antibiótico só para poder sair dali feliz. Então, muitas vezes o médico, ele te dá uma receita de antibiótico na porta do pronto-socorro para poder acalmar e sanar a vontade do paciente, não porque tem indicação. Outra coisa também, o paciente não dá liberdade, muitas vezes, da gente criar um vínculo. Então, esse mesmo paciente do pronto-socorro, muitas vezes que a gente fica na dúvida se vai dar ou não antibiótico, ele poderia ter um segundo contato para ver se realmente vai necessitar. Mas o que se faz na rotina? Receita de antibiótico. Então, é uma conscientização do profissional, mas da população, porque febre há um dia pode ser o livro de medicina inteiro. Então, né, a gente tem que ter essa conscientização também, né?
Perfeito, perfeito, Vinícius. Isso é realmente conscientizar de fazer o certo. Existem muitos médicos curiosos, né, que não são profissionais, e são aqueles que acham que conhecem, então deixa para quem conhece e vá buscar um profissional assim responsável, obviamente, para que tudo aconteça. Nós temos algumas perguntas e o tempo está aí já estourando nesse bate-papo gostoso de hoje aqui. Então, eu quero começar com o Dr. Fernando, o Jaime lá do Jardim Bonfioli, Dr. Fernando, está perguntando o seguinte: doenças cardiológicas podem ter componente genético ou hereditário? Sem a menor sombra de dúvida, né? Tanto que tem uma discussão famosa em Congresso que ele mostra o Winston Churchill, né, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, junto com o presidente americano e o presidente russo, que o Churchill ele era gordinho, tabagista, alcoólatra, e os outros dois em boa forma. Mas ele, a longo prazo, viveu 20 anos a mais que os outros. Por quê? Questão genética, né? Nós temos questões genéticas para colesterol, que aumentam a incidência de níveis de colesterol, que é o grande vilão para placas em artérias, placas coronárias dando infarto, nas artérias cerebrais dando derrame AVC, né? Nós temos questões genéticas diretamente para infarto, né? Tem pessoas que têm que a gente chama de pleomorfismo, são vários genes que podem causar infarto, e nós temos questões genéticas também para insuficiência cardíaca. Então, a gente tem a questão hereditária, a gente tem a questão genética, mas em todas as doenças cardiovasculares nós temos uma influência muito grande do que a gente chama de ambiente. O que é o ambiente? É uma boa dieta, atividade física, né? Ter bom senso, passar regularmente com o seu médico, tomar suas vacinas. Então, a questão do ambiente influi muito na questão cardiovascular e, às vezes, mesmo você tendo uma genética que vai aumentar a predisposição para doença cardíaca. Buscar o conhecimento, né? E aproveitando que o Dr. Fernando falou de exercício físico, Leandro, tem uma pergunta aqui deixa eu ver um pouquinho, do Fernando, pelo Facebook, que diz o seguinte: qual a sua avaliação, Leandro, sobre a grande quantidade de complexos vitamínicos anunciados pela mídia que prometem vigor físico, proteção contra envelhecimento, enfim, às vezes alguns milagres que as pessoas buscam indiscriminadamente? Infelizmente as pessoas atribuem a uma cápsula, a, a um medidor com algum tipo de pó, alguma coisa assim, todo o resultado que ela quer. Então é muito comum, por exemplo, quando eu estou ali atendendo, uma pessoa vem reclamar de alguma coisa e ela fala: o que você acha que eu devo tomar? E não é que não funcione, mas é que aquilo ali às vezes é 5%. Então assim, me ajuda nesses 95%, que os outros 5 até dá, mas tem um exagero ali. Vou falar aqui, por exemplo, de uma coisa que descontextualiza um pouco, mas para ficar de exemplo. Um whey protein, certo? Que é uma proteína. Ele tem uma qualidade de te construir músculo, de te recuperar músculo, assim como é um peito de frango, um ovo. Só que não vem escrito numa caixa de ovo mais massa muscular. Mas no whey protein, sim. Então a pessoa acredita que aquilo é superior, quando na verdade são iguais. Lógico que tem usos diferentes, mas em termos de proteína, de construção de músculo e recuperação, são iguais. Então os multivitamínicos, esses complexos, eles são pegos realmente coisas que funcionam, realmente coisas que são verdadeiras. Por exemplo, o zinco, ele aumenta a testosterona, certo? Agora, o excesso de zinco não vai causar nada. Então, se você tem uma carência de zinco e você suplementa com zinco, você aumenta a testosterona. Se o seu zinco está normal e você coloca mais zinco, nada vai acontecer. Então, não, a propaganda não é mentirosa, mas ela induz ao erro. E a pessoa que é leiga, né, vai ler o que está no rótulo e vai confiar naquilo. E às vezes pode até mesmo ter uma hipervitaminose ou alguma coisa assim. Então, o que eu deixo de dica para o pessoal? Desconfie. Faça a sua parte. Então, tem uma alimentação lá que você come vegetais, que você come fruta, que você come um probiótico, por exemplo, um iogurte.
Tenta comer ali umas 4, 5 vezes por dia para dividir um pouco isso um pouquinho melhor. Tenta colocar proteína em pelo menos umas 3 refeições. Tenta comer coisas que você sabe que é saudável e todo mundo mais ou menos sabe, porque se eu falar aqui algum alimento e você tiver um pouco de dúvida, é porque provavelmente ele é ruim, né? Então, as coisas boas a gente não tem dúvida. Alguém tem dúvida que maçã é ruim? Não, todo mundo sabe que é bom, né? Agora, quando você vai falar de um chips de batata doce, de repente você pode falar, eu não tenho muita certeza. Bom, tem chips de batata doce que são saudáveis, mas a maioria não é. Então, quer dizer, quando você tiver dúvida, não coloque o alimento, estude mais, pergunte para alguém. E aí, quando você faz a sua parte, você provavelmente não vai precisar de um multivitamínico ou de alguma coisa assim, porque tudo já vai funcionar bem. E se você precisar, o seu corpo provavelmente vai te dar indícios disso. Ou, num exame de rotina, você vai pegar alguma coisa. Poxa, eu me alimento muito bem, mas a minha vitamina D deu baixa. Isso é muito comum em quem mora em cidade grande, que não toma sol, porque a vitamina D, ela é sintetizada pelo corpo, ela é feita pelo corpo a partir da vitamina C e a exposição à luz solar por algum determinado tempo, ali uns 20 minutos mais ou menos por dia. A maioria não consegue isso, mas isso não quer dizer que todo mundo tem um cara de vitamina D. Porém, quando você detecta isso por um exame, aí sim faz sentido você suplementar, entende? Complementar. Maravilha, muito bem. Eu quero agora Ricardo, perguntá-lo. Oi, Vinícius, eu vou aproveitar. desculpa, só um parênteses assim que nessa questão dos suplementos é que a nossa regulamentação sanitária permite que pessoas físicas ou PJ importem muitos suplementos e esses suplementos não necessariamente vão ter registro na Anvisa. Então, muitos produtos do mercado não são aprovados pela Anvisa e aí tem um risco ainda maior, né? Olha, isso é importante informar. Eu vou aproveitar que você está aí na tela, Vinícius, para colocar a pergunta da Raquel aí pelo Instagram, que diz o seguinte: alguém que após os 40 anos e a cada 3 anos se submete a uma colonoscopia, pode, com segurança, detectar algum câncer em estágio inicial? Bom, então está falando de câncer de intestino grosso, mais em específico, né, que é o câncer que a colonoscopia diagnostica, né? Então, assim, a nossa recomendação, tanto da Sociedade Brasileira de Oncologia, como a Organização Mundial da Saúde, a partir dos 45 anos, a gente iniciar o rastreio do câncer de intestino grosso para a população no geral, né? Agora, se tiver algum histórico familiar, alguma propensão genética, alguma doença que favoreça o surgimento do câncer de intestino, a gente começa esse rastreio um pouco antes. Com relação ao intervalo, né, do exame, o intervalo de exame, por exemplo, uma mamografia para rastreio do câncer de mama você faz anualmente ou bianual, de acordo com o Ministério da Saúde. A colonoscopia, ela estando totalmente normal, é um exame que você faz de 5 em 5 anos. Se você encontrar alguma lesão, por exemplo, um pólipo, aí de acordo com a lesão você vai determinar o intervalo. Pode ser ele anual, pode ser a cada 3 anos ou de 5 anos. Maravilha, muito bem. E agora para a Camila, para a gente, né, encerrar as perguntas aqui, porque o nosso tempo, né, teria mais, mas não vai dar tempo. Camila, o Raul, pelo WhatsApp, está perguntando se a quiropraxia pode ser eficiente em um tratamento de fisioterapia, um tratamento fisioterápico. Sim, sim, ela pode ser eficiente até, na verdade, a fisioterapia é uma faculdade que a gente faz e a quiropraxia é outra. Na verdade, a área da fisioterapia que trabalha, né, com essa questão osteoarticular, ela é a osteopatia. Então, assim, eu recomendaria fazer a osteopatia num especialista da área, num fisioterapeuta que vai fazer com que ajuste tanto o corpo quanto te dê orientações mais fisiológicas do que seguir com isso. A quiropraxia, né, também tem a sua contribuição, então se confia também no profissional. O que eu sempre recomendo, assim, tem que saber com quem a gente está tratando, com quem a gente está se envolvendo, né, para saber se é alguém que realmente sabe da área e tem o conhecimento. Muito bem, muito obrigado. A gente já está encerrando o nosso horário. Infelizmente, o tempo foi muito curto hoje para esse bate-papo tão rico e tão com bastante dúvidas e detalhes. Porém, quero agradecer a presença de vocês aqui com a gente hoje, não é? Sobre as contribuições que foram dadas. Então, obrigado
ao Leandro Lima, né, o Leandro Twin, que está aí nas redes sociais, profissional de educação física e pedagogo, ao cardiologista Fernando Menezes, especialista em doenças de coração, ao Dr. Vinícius Bordas Martental, especialista em cirurgia geral e oncológica, e a pesquisadora do Hospital Sírio-Libanês, Camila Dietrich, graduadas em fisioterapia, mestre e doutoranda em ciências da reabilitação. Então, obrigado a todos, obrigado a você também. O nosso programa tem realização pela ABCom, a apresentação hoje com vocês aqui, eu, Ricardo Godoy, na pauta e redação, Luiz Ferro, a diretora de produção, Zenilda Salvato, nosso diretor-geral, Fausto Camunha, e claro, você aí do outro lado, espectador, internauta, razão de estarmos aqui todos os dias, e amanhã estaremos de volta aqui às 12 horas em ponto, tá bom? Então, um abraço para todos, fiquem bem, até amanhã e tchau.